Então, hoje estamos comemorando, para quem entrou agora, estamos comemorando o Festival de Ratha Yatra. Na Índia, na verdade, já aconteceu, né? Porque lá são 8h30 a mais. E nós vamos ler um pouquinho aqui sobre o Festival de Ratha Yatra. Se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta durante a transmissão, pode fazer. Deixa eu abrir aqui o texto. E hoje também é o desaparecimento de Swarupa Damodar. Então, além do Ratha Yatra, hoje é o desaparecimento de Swarupa Damodar. Swarupa Damodar é o secretário de Mahaprabhu, e no Krishna Lila ele é Lalita Devi, então uma Gopi. E então, além do Ratha Yatra hoje é o dia transcendental do desaparecimento de Swarupa Damodar, também hoje para nós, o Sri Chaitanya Sarasvati Mata, é muito importante, porque hoje está completando 82 anos que a nossa missão foi fundada. Né? Não são 10 anos, nem 20, nem 30, são 82 anos que o Sri Chaitanya Sarasvati Mata foi fundado por Siddhar Maharaj lá em Koladwip. Ele colocou a bandeira bem grande e inaugurou o Sri Chaitanya Sarasvati Mata. Depois vamos falar um pouquinho disso também. E hoje também nós estamos comemorando 6 anos que o Templo de São Paulo foi inaugurado oficialmente. E o tempo voa, né? O tempo passa muito rápido, 6 anos já. E nós colocamos errado no convite, 7 anos, mas são 6 anos, porque foi inaugurado em 2017. Então está completando hoje exatamente 6 anos. Então, aqui no site oficial, tem um texto aqui que fala assim: Festival de Sri Ratha Yatra. Essa aula foi dada no dia 23 de junho de 2020. Ela foi dada em Jagannath Puri, Odisha Distrito. Deixa eu voltar aqui, porque essa aula aqui está indisponível aqui no site. Então, vamos para a outra aula. Houve um erro aqui no site internacional. Então, agora sim, vamos para uma aula que tem aqui no site. É uma aula de Sua Divina Graça Vishnupada, Srila Acharya Maharaj. Ele deu essa aula no dia 17 de julho de 2013. Então, ele começa falando assim: como o Senhor Jagannatha, ele apareceu? Como que essa deidade apareceu? Então, o Srila Acharya Maharaj agora vai explicar. É uma história muito bonita, né? Do artesão que foi lá e fez a deidade, mas Srila Acharya Maharaj vai explicar aqui detalhadamente. O rei que
a madeira foi encontrada, enfim, ele vai explicar aqui detalhadamente. Então, ele começa falando assim: Visvavasso, uma vez, ele encontrou uma pedra e ele começou a adorar essa pedra na selva, pensando que a pedra era uma deidade de algum semideus. A pedra, ela se transformou em Narayana ou Vishnu. Se transformou numa Murti. Ao mesmo tempo, Indra Dyumna, o rei de Odisha na época, ele teve um desejo particular. Ele pensou: eu tenho tudo, eu tenho uma rainha, eu tenho um reino, eu tenho tudo, mas uma coisa que ainda eu não consegui é servir, eu não consegui servir o meu Senhor Supremo. Eu não fiz nada para servir ao Senhor. Ele pensou no Senhor e o seu Chaitya Guru, o Guru interno, o levou até o seu Mahanta Guru. Sri Chaitanya sempre fala, né? O Chaitya Guru é o Guru interno que nós temos e ele vai nos levar para o Mahanta Guru. Mahanta Guru é o Guru iniciador. Então, quem nos leva para o Guru iniciador é o Guru interno, o Chaitya Guru. Então, o Guru interno levou ele para o Mahanta Guru. Ele ouviu uma mensagem do céu, uma caixa do Ani. Eu estou esperando por você. Eu estou aqui, não tão longe quanto você pensa. Então, veja só, ele recebeu uma caixa do Ani. A busca amorosa pelo servo perdido. Isso lembra Gopal. Gopal que também ele estava esperando por Madhavendra Puri. Mas, no caso de Madhavendra Puri, Gopal, ele deu-lhe direção e ele mostrou-lhe o lugar. Eu estou aqui, mas, desta vez, o Senhor Supremo, ele não deu nenhuma direção, ele não deu nenhuma dica de onde estava. Então, o rei Indra Dyumna, ele teve que descobrir o lugar, ele descobriu sozinho o local onde estava a deidade. Tudo que ele sabia era que o Senhor, ele estava lá e ele estava esperando por ele. Então o Senhor Supremo apareceu para ele e falou, não apareceu para ele, mas deu uma caixa do Ani, falou: eu estou aqui, estou próximo de você. O rei, ele enviou todos os seus soldados em busca do Senhor Supremo. Primeiro, ele enviou um grupo para o norte, depois para o sul, depois para o oeste. Eles não conseguiram nada, não conseguiram encontrar o Senhor Supremo. O rei, ele pensou: o Senhor disse que estava lá, mas eu não consigo encontrá-lo. Eu devo encontrá-lo. E ele estava oferecendo reverências e, de repente, o seu primeiro-ministro, Vidyapati, ele apareceu. O rei ordenou-lhe: eu sei que o Senhor está aqui, mas eu não consigo encontrá-lo. Você encontre-o por bem ou por mal, mas você deve encontrá-lo. Vidyapati, ele pensou. Os soldados procuraram
nas três direções, mas eles não tentaram o lado leste. O leste é um lado muito auspicioso. Eu devo ir para lá. Ele partiu e depois de muitos dias de viagem, ele se viu em uma enorme selva. Havia uma grande colina, um rio e uma floresta muito densa ao redor. Vidyapati, ele se perguntou: como eu vim parar aqui? Quem me trouxe aqui? De repente, ele viu uma garota. Ele ficou surpreso. Uma garota? Eu não devo ficar aqui. Eu não sei o que me trouxe aqui. Ele rapidamente se virou e quis ir embora, mas a garota ela gritou para ele: espere, por favor, por que você está indo? Por que você está indo embora? Você parece um Brahmane. Você deve ficar. Nós somos Savara por casta. O que quer dizer isso? Incivilizados. Eles não eram considerados uma casta, né, elevada. E é o nosso dever servir você. Vidyapati, ele não sabia o que dizer. E ele pensou: ela é uma menina. Como eu posso ficar aqui? E ele estava prestes a sair, mas então ela disse: por favor, não vá embora. O meu pai, ele vai ficar bravo. Assim que ela disse isso, o seu pai saiu. Por que você está indo? Disse para Vidyapati. A minha filha, ela está dizendo para você ficar. Por favor, seja o nosso convidado. E Vidyapati, ele explicou a ele: eu pensei que a sua filha, ela estava sozinha aqui, e eu não deveria ficar aqui. E não seria certo isso, mas agora que você veio, eu posso ficar. E ele ficou com eles por alguns dias. O nome do pai de Vidyapati era... Desculpa. O nome do pai da garota era Visvavasu. E o nome da menina era Lalita. Ela ficou muito feliz em ver Vidyapati. E Vidyapati logo se apaixonou por ela. E eles se casaram. Um dia, Vidyapati, ele perguntou à sua esposa: Lalita, todo dia o seu pai, ele vai a algum lugar e ele fica o dia todo lá. Ele volta à noite e ele tem um cheiro tão bom vindo dele, sândalo, carpur, cânfora, onde ele vai todos os dias. Bem, o meu pai, ele vai a algum lugar onde adora alguma deidade do Senhor. Ele adora o Senhor? Perguntou Vidyapati. Onde? Eu não sei. Você pode me levar lá e mostrar o lugar? E a garota falou: eu não sei onde fica, mas eu posso pedir ao meu pai que te leve até lá. Quando ela perguntou ao pai, Visvavasu, ele ficou muito infeliz. Você já contou a esse homem? Eu ouvi dizer que algum rei
ele virá, elevará as deidades embora. Então, eu estou me escondendo aqui todo esse tempo, mas você já contou tudo a ele. Ele estava tão triste, tão infeliz, que ele pensou que a maneira... Desculpa. Ele pensou que ele iria matar Vidyapati, o seu genro, né? Por fim, ele disse à filha: tudo bem, o que eu posso fazer? Eu posso levá-lo lá, mas ele tem que ir com os olhos vendados, com um pano preto. Lalita, ela voltou para o marido e ela disse-lhe que o pai, ele havia concordado. Ela também disse: papai pode enganar você, mas eu não posso enganá-lo. E ela fez uma artimanha, né? Veja só o que ela faz. Eu sou a sua esposa e você é o meu marido. Eu vou ajudá-lo. E ela deu a ele algumas sementes de mostarda. E enquanto Vidyapati estava indo para aquele lugar, ele foi jogando as sementes no chão, marcando o caminho, marcando a estrada. Quando eles chegaram ao local, ele viu como Vishvavasu, ele fazia puja e outras coisas para a deidade. Mais tarde, as sementes de mostarda, elas brotaram, transformaram-se em pés de mostarda. Então, ele agora sabia o caminho para o local e ele poderia ir por conta própria. Então, aqui o pai de Lalita, né, o que ele fez? Ele falou: não, você tem que ir vendado. Mas Lalita, ela tinha que servir o marido. O que ela fez? Ela deu para ele mostarda, semente de mostarda. Ele foi andando e jogando no chão, aí brotou a semente, virou árvores de mostarda, e ele realmente conseguia ir até o local, mesmo vendado, as sementes de mostarda viraram pés de mostarda e fizeram com que ele conseguisse ir até o local onde estava a deidade. Continuando aqui a leitura. Então, ele disse à esposa: Lalita, eu estou aqui há tantos dias, eu estou ficando aqui na casa do seu pai, mas eu tenho pais e uma casa, eu devo ir para lá. Você está saindo? Ela perguntou. Ele falou: sim, mas eu voltarei. Tudo bem. E Vidyapati foi até o rei Indradyumna. E ele contou-lhe tudo isso, em detalhes. O que você me enviou, o que você conseguiu, eu encontrei o Senhor. Diga-me onde ele está. Eu conheço o lugar, venha comigo. O rei, ele levou todos os seus soldados, elefantes, cavalos, e com toda aquela procissão, ele foi para lá, para o Senhor. O Senhor disse a ele: eu não irei por este caminho. Primeiro, faça um templo para mim, então eu irei. Ao mesmo tempo, o Senhor também, ele disse a Vishvavasu: agora eu quero provar
Raji. Raja Boga. É uma boga opulenta. Raji quer dizer rei. Então, o Senhor Supremo, ele queria uma boga opulenta. Por quê? Porque o Visuavasu, ele fazia uma boga normal, né? Não era tão opulenta. Então ele pediu, agora eu quero provar uma boga opulenta. Uma Raja Boga. Uma boa praçada. Todos os dias você tem me dado candamu, uma raiz com gosto de batata doce. Eu estou cansado disso. O Senhor, ele falou com ambos, o rei e o seu servo. Assim, o rei Indradyumna, ele construiu um templo. E foi assim que surgiu o templo do Senhor Jagannatha. Então, Sivacharya Maharaj, ele conta aqui a história de como surgiu o templo do Senhor Jagannatha, né? O próprio Senhor Supremo pediu para o rei fazer o templo. Tem mais de 1000 anos esse templo, né? É bem grande mesmo, é bem alto. A quantidade de boga que é feito lá é um negócio... É feito em panela de barro, né? Eles fazem umas cumbucas de barro. Assim, grande, né? Umas cumbucas de barro. Continuando aqui a leitura, aparecimento do Senhor Jagannatha. Ele até agora, Sivacharya Maharaj, ele explicou como que o Senhor Jagannatha pediu para o rei fazer o templo, né? Agora, continuando aqui, como que apareceu a deidade do Senhor Jagannatha? O bondoso Indradyumna, ele construiu o templo do Senhor Jagannatha e ele pensou, onde está o Senhor Supremo? O Senhor disse, eu irei, mas ele não virá. O Senhor, então, ele lhe disse, não venha a mim assim, com soldados, elefantes, etc. Eu irei sozinho, eu irei para Chakatirtha, a costa do oceano. E lá você encontrará três troncos de árvore. Você pode me fazer dessas árvores. Você pode esculpir essas árvores, né? Isso que o Senhor Supremo falou. Então, 3 troncos de árvore você encontrará lá no oceano, na costa do oceano. Você pode mandar me fazer dessas árvores, mas apenas 3 pessoas irão para lá. Você, que é o rei Indradyumna, o meu servo anterior, Visuavasu, e o seu ministro principal, Vidyapati. Somente os 3 podem ir me encontrar. Seguindo a ordem do Senhor Supremo, eles chegaram à costa do oceano e eles encontraram na costa as toras de madeira. Quando eles tentaram levantá-las, as toras, de repente, ficaram leves, porque eram muito pesadas, elas se tornaram leves. E tem uma aula também, eu não me lembro quem que deu, que ela falou que elas ficaram pesando, tipo cortiça. De tão leve que ficaram, né? Cortiça é muito leve, né? Então a madeira que era muito pesada, as toras, eles levantaram e o Senhor Supremo fez com que elas ficassem extremamente leves, como que eles iam levá-la até o templo, né?
do oceano lá, é bem longe, assim, bem longe. Não tinha carro, nada. Não, mas dá mais de meia hora andando com tora na mão, ninguém em 3 não ia conseguir levar, né? E o Senhor Supremo queria dessa forma. Então eles carregaram facilmente para o templo. O rei, ele ordenou que os seus carpinteiros fizessem as deidades, mas todas as ferramentas dos carpinteiros, elas quebravam, elas entortavam. Quando eles tentaram esculpir a madeira, o rei, ele convidou outros carpinteiros, mas as suas ferramentas também quebraram. O que é isso? O que está acontecendo? O rei, ele pensou, então, novamente, o Senhor veio a Indra de Úmina e ele disse, veja só quantos Akashiduani Indra de Úmina teve, né? E ele falou para o rei, você nunca chegará a lugar nenhum dessa maneira. Ouça, um velho virá até você, o seu nome é Visvakarma. Visvakarma. Eu designei-o e siga o que ele disser. Pouco depois disso, Visvakarma, ele foi até o rei, ele ofereceu reverências e ele disse, eu sou um carpinteiro e eu posso fazer a sua deidade, as suas deidades. Você pode? Perguntou o rei. Eu posso, mas eu tenho algumas condições. Que condições? Você deve me deixar por 21 dias trancado dentro do templo e não deve abrir a porta até que os 21 dias acabem. Depois disso, você pode me ver. O rei e a rainha, eles concordaram e eles ficaram felizes. O velho carpinteiro, ele estava trancado dentro do templo. E todas as manhãs, o rei e a rainha, eles vinham até a porta e eles ouviam um som vindo de dentro. Tuque-tuque. Um dia se passou, 2 dias se passaram, 3 dias, 4 dias passados. Se passaram 15 dias e não se ouvia nenhum som. No início, ele ouvia o som do velhinho lá trabalhando, depois não ouviam mais. Passados 15 dias, não se ouvia nada, nenhum som. Até hoje, você sabe que antes do festival do Ratha Yatra, as portas do templo de Senhor Jagannatha, elas ficam fechadas por esses mesmos 15 dias. A rainha disse ao rei, o que aconteceu? E se o homem, ele morreu, a sala do templo, ela não será auspiciosa. O que as pessoas vão dizer? Ainda faltavam 6 dias, mas ele decidiu abrir a porta. O rei decidiu abrir a porta. Eles abriram a porta, mas o homem, ele não estava lá. E as deidades do Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra, elas estavam lá, incompletas. As deidades não tinham mãos e pernas adequadas. E o Senhor disse, nesta era de Kali, eu darei a misericórdia desta forma, sem mãos, eu posso pegar mais pessoas, sem mão eu posso pegar mais, eu posso comer mais. Mais tarde, você pode fazer algumas mãos
de ouro ou outras mãos para mim, mas a minha mão original, ela permanecerá assim. Eu também tenho 3 condições. Primeiro, você deve me oferecer, boga, 56 tipos de boga ao dia. Segundo, é o meu templo e os seus filhos, netos ou qualquer outros herdeiros, eles não podem reivindicar este templo. Finalmente, a terceira condição é que o meu templo ele esteja aberto por 21 horas e fechado apenas por 3 horas por dia. Este é o passatempo do Senhor Jagannatha. O Senhor veio desta forma. A Vigraha, a deidade, veio dessa forma. Você não é um ídolo. Você é o próprio Vrajendrana, Nandana. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 2, 596. Então, dessa forma, Silachara Maharaj, ele explica como que a deidade apareceu no templo do Senhor Jagannatha. A primeira aula, ele falou como que foi feito o templo, por que foi feito o templo. A segunda aula, falando como que a deidade apareceu. E agora temos outra aula aqui. Aparição do Senhor Jagannatha. Anteriormente, Jagannatha, Baladeva e Subhadra, eles eram Vishnu ou Narayana, Murtis. E o seu nome era Nil Madhava. Ele foi servido a cerca de 100 quilômetros de Puri por um Savar chamado Visvavasu. Savar significa uma pessoa de uma casta muito baixa. Por exemplo, você está ouvindo falar de pessoas que vivem nas florestas amazônicas. A casta Savar é algo como eles. É uma casta baixa, né? Aqui só tem esse trecho da aula, né? Aula do dia 18 de agosto de 2013. Agora vem aqui. Eu quero servir ao Senhor. Certa vez, Indradyumna, o rei de Orisha, ele teve um desejo muito forte em seu coração. Ele pensou, eu sou o rei, eu tenho uma rainha. Essa parte aqui já lemos, né? Eles colocaram 2 vezes essa parte aqui no site. Essa aula aqui também já lemos. Já foi colocado. Esse aqui de Gundit Amarjan também já lemos. Então vamos falar um pouquinho, né? Já lemos aqui como que apareceu o Senhor Jagannatha, como que ele foi feito, né? E o Ratha Yatra, vamos falar mais um pouquinho do Ratha Yatra. O Ratha Yatra é o passeio, né, das deidades. Eles vão de Puri dando esse templo que foi construído por Pradyumna Misra, né? E o rei... É um complexo de templos lá nesse templo. É um templo de Jagannatha, do lado tem vários outros templos. A gente não consegue ver porque... Eu vi um documentário e mostra que tem vários templos lá dentro.
De longe, a gente estando de longe aqui, assim, você vê você vê uma cúpula enorme, é maior, né? Essa maior é o templo do Senhor Jagannatha, do Senhor Baladeva e da irmã dele. Baladeva e Subhadra, Essas três lá. E aí, nesse complexo de templos, tem vários outros templos. Então, aí tem o templo do Senhor Nishinradeva, tem o templo do Senhor Vishnu, do Senhor Shiva, de Ganesha, de todos os outros semideuses ali dentro desse complexo, que só os hindus podem entrar, né? Sim. Porque eles fazem isso porque não querem que um lugar sagrado vire um lugar turístico. Na verdade, eu não sei quem escreveu isso, né, o documentário, porque documentário sempre tem deturpação, né? Mas o problema é que a nosso arranca, né? O nosso sanskara. Então, nós somos milecha, nós somos comedores de carne, nós somos totalmente, né? Então, mas isso não tem nada a ver com Mahaprabhu. Eles não seguem Mahaprabhu, eles não são Gaudiya Vaishnavas, eles têm outra, eles vêm de praçada, enfim, é outra linha, não é nossa linha. E tem o templo também de Bimala lá, né? Porque nós falamos isso no desaparecimento de Sri Bhaktivinoda Thakura, que ele foi pedir para Bimala Devi, para o seu filho, né, aparecer para continuar o serviço. Então tem várias deidades lá, mas o foco lá, o principal é Baladeva, Subhadra e, claro, o Senhor Jagannatha, né? E uma vez por ano eles saem, eles vão lá de Puridã e eles vão até Gundicha. Gundicha era a casa da rainha. Esse templo de Gundicha é a casa da rainha com o rei, né? E ela convidou ele, ela falou para o rei, vamos trazer Deus para cá, vamos convidá-lo. Por isso que ontem teve a limpeza do templo de Gundicha, porque Deus viria. Então, eles começaram a fazer é o passeio das carruagens, né? É o passeio das carruagens. Então, são carruagens de madeira enormes, né? Eles colocam cordas enormes também, e aí a população vai puxando, né? Eles puxam, tem uma hora... Eles constroem ela da mesma forma que eles construíam desde o início. Desde o início. Todo ano eles constroem a carruagem novamente. É uma coisa absurda assim, que eles fazem. O processo de construção da carruagem é impressionante. E os detalhes, né? Todos entalhados em madeira, pintados à mão. É um trabalho muito bonito que é feito. É um dos festivais que vão mais gente na Índia. É um dos festivais que vão mais... De todas as linhas, o pessoal vai nesse festival lá em Puri, né? Só não teve um ano, por causa da pandemia, acho que foi 2020, não teve. Né? Parece que em 2020 não deixaram ter, mas nunca mais parou, né? E sempre teve. Então, o próprio Mahaprabhu participou desse festival, né? Então, veja só quantos anos tem esse festival. E eles puxam as cordas, e depois a corda é renovada, e eles fazem adoração para as cordas. As cordas ficam algo sagrado, porque puxou o Senhor Jagannatha, a Baladeva e Subhadra, né? E também, como eu falei na aula de Srila Bhaktivinoda Thakura, a carruagem ela anda quando ela quer. O Senhor Jagannatha, ele anda quando ele quer. Quando ele quer, ele anda rápido. Quando ele não quer, não anda, para. A vontade é dele. E ele parou, né, em frente à casa de Srila Bhaktivinoda Thakura. Isso daí também é importante, né, falar novamente, para quem não viu no dia do festival de Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele parou e a mulher do senhor, a mulher de Srila Bhaktivinoda Thakura, ela foi com a criança lá na carruagem, e a guirlanda desprendeu do pescoço do Senhor Jagannatha e caiu, enguirlandou Srila Bhaktisiddhanta, né? E esse caminho aí que é feito de um lugar a outro passa justamente em frente à casa que Srila Bhaktivinoda morava, né? E hoje virou um templo Gaudiya Mata lá, né? Ele é pintado meio de cor-de-rosa, assim, né? Uma cor meio dessa cor, né? Há muito tempo. E esse caminho aí ele é longo, então demora para a carruagem passar, parece que são 8, 10 horas no mínimo. O caminho de... até Gundicha, do templo do Senhor Jagannatha até Gundicha, né? Acho que são 4 km.
Mais ou menos por volta disso. 4, 5 quilômetros ia puxado à mão, então aquela carruagem é pesada. E aí ela anda quando o Senhor Jagannatha quer também, né? E é muita gente. Milhões e milhões. Eu conheço devotos da nossa missão que foram lá e falou que você não tem como não andar. Quando anda a carruagem, todo mundo anda junto. Mais ou menos você imagina o metrô de São Paulo, né? Que se você está na porta, assim, quando desce na Praça da Sé, você mesmo você não querendo, você é arrastado. Eles estimaram lá que 1,5 milhão de pessoas. E a cidade ela tem 200 mil habitantes. Aí, quando tem uma teatro, cresce para 5 milhões de visitantes na cidade. Muita gente. Muita gente. Você olhando a foto assim, né, de cima, de longe, parece um formigueiro mesmo, aquele monte de cabecinha, né? E também tem uma história, né, que é interessante do Sri Chaitanya Charitamrita, que tinha uma mulher, ela queria muito ver o Senhor Jagannatha, uma mulher idosa, e ela subiu no ombro de Mahaprabhu. Mahaprabhu tinha mais de 2 metros de altura, mais de 2,10 metros, e ela subiu, aí Govinda Das, o servo pessoal dele, ia tirar a mulher, né? Imagina, ela subir no ombro de Mahaprabhu. E Mahaprabhu falou, não, deixa, ela tem esse desejo de ver o Senhor Jagannatha. Mahaprabhu deixou a mulher no ombro dele para ver, porque uma pessoa baixinha é meio impossível ver, né, aquela multidão, apesar da carruagem ser enorme, né, tem fotos, tudo, né? Mas o que é o fator, por que o Senhor Jagannatha vai para lá todo ano? É isso que Srila Bhaktivinoda Thakur deixou claro, né, os nossos gurus. Ele está em amor de separação. O Senhor Jagannatha, ele está no amor em separação, porque lá onde o templo de Puri, Puridam, lá é Mathura ou Dwaraka. E Gundicha é Vrindavana, onde estão as gopis. Então, as próprias gopis vão lá buscar o Senhor Jagannatha. Por isso que é dito que quem está puxando o Senhor Jagannatha são as gopis que vão lá puxá-lo para ficar uma semana no templo de Gundicha. Ele fica uma semana lá. Depois ele retorna, uma vez por ano, todo ano ele faz isso. Na mesma época. Todo ano ele faz isso. E Mahaprabhu, né, como foi falado ontem também, Mahaprabhu, ele pediu para os devotos queridos dele, que são lá de Navadvipa, viessem todo ano, mas não para vê-lo. É claro que ele queria que eles viessem vê-lo, mas ele não poderia falar, vem todo ano me ver. Então ele falou, venha todo ano para o Ratha Yatra, dar o banho, né, dar o banho no templo, fazer a limpeza do templo, venham todo ano. E eles iam chefiados por Nityananda Prabhu e Shivananda Sen. Todo ano eles saíam 1 mês e meio, 2 meses antes de Navadvipa, andando todo dia, quilômetros e quilômetros e quilômetros, iam até lá, participavam do Ratha Yatra, participavam da limpeza do templo, depois voltavam para Navadvipa. Vinham Mahaprabhu, claro, depois voltavam para Navadvipa, né? Então é um festival muito conhecido no mundo. Não é só Gaudiya Vaishnava, né? Todo indiano, todo hindu, na verdade, ele conhece esse festival, como disse o Raghunanda Prabhu, milhões de pessoas vão lá. Né, milhões, a cidade cresce assim absurdamente nessa época, né? E depois ela fica praticamente muito vazia. Cai praticamente o número de habitantes. Praticamente a cidade é pequena, a cidade é bem pequena, né? É uma cidade litorânea, e a cidade que Mahaprabhu ia todo dia tomar banho lá no oceano, né? No mar, e ele morou 18 anos nessa cidade de Puridam. Então, o Ratha Yatra faz esse lila do Senhor Jagannatha indo para Vrindavana e depois voltando para Mathura e Dwaraka. Então, essa é o fundamento do Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Tem uma história também, o porquê Baladeva e Subhadra foram juntos, né? Mas isso daí nas escrituras está tudo isso, mas isso são detalhes, né? E tem muitos e muitos detalhes. Tem detalhes de como é feito, né? O tronco original aí, o próprio Senhor Jagannatha que colocou, mas a deidade é renovada de tanto em tantos anos.
E aí ele é feito, a deidade, ela é feita de uma árvore chamada Sidabaku, que é onde a árvore que Haridas Thakura ele morava, Sidabaku, que é do lado de onde Mahaprabhu morava no Gambhira, que é do lado do templo do Senhor Jagannatha, que é do lado do nosso templo lá em Puri, é tudo muito próximo. 10 minutos de um lugar para o outro você vai andando, tudo muito próximo. E essa rua que vai até o mar, até o oceano, onde Mahaprabhu vai todo dia tomar banho ao meio-dia, ela é uma rua de comércio. Vende tudo que é de puja lá, dipa, abana de pavão, chamara, dote, curta, tecido, aqueles tecidos com o Senhor Jagannatha. É uma rua de comércio, uma rua bem comprida, bem grande, né? Então, uma vez foram pegar, porque essa árvore, Sidabaku, parece que tem que ser feito dessa árvore, a deidade. E aí não tinha essa árvore. E tinha justamente a árvore onde Haridas Thakura se abriga do sol. Porque ele canta lá uns 300.000 vezes o santo nome. E eles iam pegar, cortar a árvore para fazer a deidade. E o que aconteceu com a árvore? A árvore, não que ela secou, mas ela só tem a casca. É uma árvore, eu tenho foto, quando eu fui lá eu tirei foto, né? Ela é oca por dentro, né? É uma árvore assim que você olha e fala, nossa, não é desse mundo essa árvore, né? Porque ela tem uma forma bem assim, nada parecido, né? É uma árvore bem estranha, né? E como que essa árvore apareceu lá? Porque Mahaprabhu, ele pediu para... Esqueci o nome do alguma coisa Misra. Enfim, o representante lá, o governador da época, né? O representante lá era alguma coisa Misra, esqueci agora. E aí ele pediu para ele uma casa para um local para Haridas Thakura ficar, porque Haridas Thakura não podia nem entrar no templo, porque ele era muçulmano, de família muçulmana. E aí Mahaprabhu pediu e ele falou, claro, eu vou te dar um terreno, essa casa. E ele deu a casa de Mahaprabhu também, o Gambhira. E foi lido esses dias aqui que ele, na vida anterior, né? Olha, fugiu, não consigo lembrar o nome desse... mas ele na vida anterior, ele era uma criança, uma mulher meio encurvada, tinha problema de coluna, e ele queria que Mahaprabhu ficasse na casa, ela queria que Mahaprabhu ficasse na casa dela. Mahaprabhu falou, eu não posso. Ele falou, eu não posso. Né? Deus, na verdade, ela queria que Deus, não era Mahaprabhu. Eu quero que você fique em Dwapara Yuga, que você fique na minha casa. E aí o que Krishna fez? Ele falou, em Kali Yuga eu ficarei na sua casa. Em Kali Yuga ele pegou a casa dessa mulher, que claro, veio no corpo masculino, que era o representante lá, o governador, né? E aí o Gambhira, ele recebeu o Gambhira e ele pediu também a Sidabaku para Namacharya Haridas Thakura. E ele cantava no sol, na chuva, não tinha nada lá. O que Mahaprabhu fez? Ele pegou a escova de dente do Senhor Jagannatha, que é feita de Sidabaku também, dessa árvore. Ele enfiou no chão essa escova de dente. Em poucos dias a árvore estava enorme. E é justamente essa árvore que está lá até hoje. Tem mais de 500 anos essa árvore lá. Né? Tá lá, ela tem o tronco oco, é claro que né, não vão deixar ninguém cortar se chegar alguém e falar, eu quero ver e tal. Mas eles não conseguiram fazer a deidade do Senhor Jagannatha porque ela se tornou oca, não era para ninguém cortá-la. Eles iam cortar essa árvore. Essa árvore que Namacharya Haridas Thakura ele cantava embaixo dela, faz sombra para ele, né? Ele está lá cantando ainda hoje, todo dia, né? Então, isso é tudo arranjo, claro, arranjo de Krishna, né? Deus é o Supremo, ele faz o que ele quer. Mas tem várias histórias, assim, contando sobre passatempos, né? São tudo... lá no templo lá também tem uma passagem secreta, né? Que hoje foi que o
o presidente do templo levou o Mahaprabhu, né, para casa. Sim, Sarvabhauma Bhattacharya. É uma passagem secreta do templo, um túnel que leva para casa de Sarvabhauma Bhattacharya. E aí tem a casa dele lá, de Sarvabhauma Bhattacharya, que tem uma representação de Mahaprabhu. Essa história de Sarvabhauma Bhattacharya, Mahaprabhu, quando Nityananda Prabhu quebrou a danda de Mahaprabhu, eles estavam indo para Puri, né? E Nityananda Prabhu quebrou a danda de Mahaprabhu, né? E aí tem 2 motivos também, mas não é o dia de contar, porque senão a gente não sai daqui hoje, né? Mas Gurudeva contou. E aí Mahaprabhu falou, não, ou vocês vão na frente ou eu vou na frente, eu não quero mais ir com vocês para Puri. Porque ele ficou muito bravo que Nityananda Prabhu quebrou a danda dele, né? E aí ele foi na frente. E Nityananda Prabhu e os outros devotos Gadadhar Pandit foram atrás. Foram acompanhar Swarupa Damodara, Manandaroy, foram tudo atrás. Mas Mahaprabhu andava muito rápido. Imagina uma pessoa de mais 2,10 metros de altura, andava muito rápido. Chegou lá no templo do Senhor Jagannatha, ele prestou reverência a Dandavati Pranam e ele entrou em êxtase no chão. E os guardas, eles imediatamente viram aquilo. Primeiro eles iam bater, né? Porque antigamente quem fingia o êxtase apanhava. Mas eles viram que era o êxtase. Mahaprabhu ficou com a pele vermelha, ele tremia, arrepiou os pelos, ele estava com todos os sintomas, a voz embargada, todos os sintomas desses. E aí o que eles fizeram? Levaram para casa de Sarvabhauma Bhattacharya. E levaram lá. E por esse caminho que o Raghunanda Prabhu falou. E Sarvabhauma Bhattacharya era o pujari principal do templo. Ele era o presidente do templo e o pujari principal. Então, tem muitas histórias, né? Lá de Puri, Mahaprabhu ficou 18 anos em Puri. Os 6 primeiros anos ele ainda ficava, né? Vivendo normalmente, mas os últimos 12 anos ele tinha êxtase profundo de amor em separação. Então ele se isolou lá no Gambira, na casa dele, né? Ele ia para o oceano, ele voltava em êxtase, enfim. Esse é o Lila de Mahaprabhu, final do Lila de Mahaprabhu, né? E ante a Lila, final do Lila. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário aqui. À noite vamos fazer o festival, né, do Senhor Jagannatha, também falando do Sri Chaitanya Sarasvati Mata, que é importante, né? Porque Srila Siddhar Maharaj fundou a nossa missão, né? Só para falar rapidamente agora, ele fundou a missão para distribuir a consciência de Krishna de forma pura, sem mistura. Ele quer levar nós para Goloka Vrindavana. Talvez ser uma gopi. Essa é a função do Sri Chaitanya Sarasvati Mata. Não é levar nós para o mundo transcendental para viver com o Senhor Narayana, nem com o Senhor Ramachandra, nem viver com o Senhor Nishinradeva, nem com nenhum outro avatar de Krishna. A função do Sri Chaitanya Sarasvati Mata é nos levar para o lugar mais alto, mais elevado do mundo transcendental, que é Goloka Vrindavana, onde tem 5 tipos de relacionamento. Então, ele fundou a missão para realmente não deixar nada, nenhuma influência externa, nenhum tipo de ilusão, de maia, penetrar a nossa missão. E Srila Govinda Maharaj, ele continuou com esse processo, Srila Acharya Maharaj continuou com esse processo de forma firme e forte, e agora Srila Tilaka Nrsimha Maharaj também continua com esse processo. Tem dissidentes na missão, que estão fazendo coisas que não é o que Srila Siddhar Maharaj fez, mas todo lugar tem dissidente, toda linha tem pessoas que saem e montam sua própria história, né? Mas quem está seguindo Srila Tilaka Nrsimha Maharaj, que seguia Acharya Maharaj, Govinda Maharaj e Srila Siddhar Maharaj, está nessa linha e nós não podemos abandonar esse barco. Se abandonarmos esse barco, não vamos para o destino final, que é amor puro por Deus e atingir Goloka Vrindavana. Não é objetivo atingir Goloka Vrindavana, mas atingir amor puro por Deus. Então, o Sri Chaitanya Sarasvati Mata, ele foi criado para isso por Srila Siddhar Maharaj em 1941.
há 82 anos hoje, foi inaugurado o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E como disse Srila Siddhar Maharaj, na época ele compôs esse poema e as pessoas deram risada dele, fizeram bullying com ele. O bullying existia desde aquela época, né? Falaram para ele, falou assim, nunca o sol vai se pôr no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E começaram a dar risada dele. E o que ele quis dizer com isso? Em todo dia, onde tiver o sol, vai ter alguém fazendo Harikata, vai ter um Kirtan, vai ter alguém fazendo Arati no Sri Chaitanya. Na Índia, ainda não, mas em alguns lugares do mundo é de noite. Né? O sol, ele vira, a terra vira em torno do sol, então tem horário, o Japão agora é de noite, né? São 9 horas aqui, lá de noite, Austrália, sei lá. Então, nunca vai se pôr o sol no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Isso foi uma previsão que ele fez em 1941. Em 41, e ele nem veio pregar para o Ocidente, ele próprio, o corpo físico. Quem veio, quem distribuiu foi Srila Govinda Maharaj, Silachara Maharaj, né? Então ele previu, não é que ele previu, ele sabia que isso ia acontecer, ele viu, né, que isso ia acontecer. E não temos nenhuma pergunta, nenhum comentário aqui, hoje, por enquanto. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E à noite não percam o festival, vamos falar dessa história, vamos falar também sobre um pouquinho de Swarupa Damodara, um pouquinho da missão, um pouquinho do Templo de São Paulo, né? Então, de noite o programa é um pouco maior, vamos cantar menos à noite para poder falar mais, né? Então, vamos cantar um pouco menos. Participe conosco e quem quiser e puder, venha pessoalmente. Venha pessoalmente porque é um dia importante, né? Um dia que tem 4 comemorações, não é uma só. São 4 comemorações num dia, e para nós, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, mais importante ainda. E para nós, de São Paulo, mais importante ainda. Né? Porque o templo está comemorando 6 anos hoje. Então vamos lá agora, Nama Sankirtan Hari Harai. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Ram Shri Madhusudan Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jiva Gopala Bhakta Das Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Jahate Vignanasha Vistapura Jai Vignanasha Vistapura Jai Gosai Jarmuni Tarada Jai Gosai Jaramuni Tarada Sansabara Padarenu Mora Panchagra Charana Sevi Bhakta Saneva Sadhya Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Yopila Janame Janame More Abhila
Raje Kulabasa Krishna Nitya Leela Gorila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Gorila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Amar Shri Guru Vaishnava Pade Majai Amar Shri Guru Krishna Bhagavad Parva Koriyasa Shri Guru Vaishnava Bhagavad Parva Koriyasa Hari Ram Sankirtan Kare Narottama Das Hari Ram Sankirtan Kare Narottama Das Hari Ram Sankirtan Kare Narottama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sachidananda Jaya Sachidananda Jaya Sachidananda Jaya Sachidananda Jaya Sachidananda Gora Hari Jaya Sachidananda Gora Hari Gora 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 Hari Gora 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 Hari Jaya Sachidananda Gora Hari Jaya Sachidananda Gora Hari 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 Gora Hari 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 Gora Hari Jaya Sachidananda Gora Hari Jaya Sachidananda Gora Hari Jaya Mita Jaya Gora 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 Nita Gora Haribo 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 Nita Gora Haribo Gora Haribo 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 Nita Gora Haribo Nita Gora Haribo 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 Nita Gora Haribo Gora Haribo 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 Nita Gora Haribo 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Não esqueçam, venham hoje à noite no festival. Quem não puder morar em outro país, em outra cidade, assista online. Então temos conosco hoje aqui o Ishan Krishna Prabhu,
a Shrimati Devidasi conosco também, o Vrajaraja Prabhu. Temos aqui também Sinha Vajra também conosco. Então, agradeço a presença de todos, Sadhu Sangha, nesse dia auspicioso. Um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até a noite às 19 horas com o festival.